Vereadores aprovam o orçamento de Porto Alegre para 2016. Parlamentares acrescentaram um total de 113 emendas ao projeto. Taquígrafas da Câmara de Vereadores fazem paralisação durante sessão plenária. Categoria reclama de processo administrativo que revisa a necessidade do adicional de insalubridade ao salário. Movimento em defesa dos animais do Estado participa da Tribuna Popular. E em sessão solene, os vereadores concedem o título de cidadão de Porto Alegre em memória ao arquiteto Joel Fagundes. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre a Lei Orçamentária de Porto Alegre para 2016. O documento prevê uma receita de mais de 6 bilhões de reais aos cofres do município no ano que vem. O texto aprovado pelos vereadores da capital nesta semana volta ao Executivo com um acréscimo de 113 emendas. Foi uma votação rápida, diferente de anos anteriores. Com emendas apreciadas em blocos e sem muita discussão, o texto recebeu o aval dos parlamentares em aproximadamente 2 horas de sessão plenária. O relator da proposta, vereador Airto Ferronato, ressaltou a importância das emendas populares, entre elas a que destina 2,5 milhões de reais para as creches comunitárias. Foi o maior valor entre as indicações aprovadas. E essa proposta foi apresentada na nossa Comissão Especial de Creches. Significa que nós, acompanhando, vamos dizer assim, a questão do que é e o que expressa, o que representa a escola infantil do município, nós compreendemos a importância de levar recurso para esse segmento e com isso olhar com carinho a nossa criança de Porto Alegre. O projeto de lei orçamentária foi aprovado em votação simbólica. O texto recebeu 2 votos contrários. Já vivemos um cenário de crise na saúde municipal que deve se aprofundar à medida que o governo manda um orçamento faltando 80 milhões para fechar o que hoje se investe em saúde pública. Mas não veio nenhuma previsão de corte dos cargos em comissão para fazer uma economia daquilo que gasta mais de 100 milhões. Em geral, um verdadeiro cabide de emprego. Não se diminuiu as verbas de publicidade e se diminuiu a verba da saúde. Por isso eu e o vereador professor Alex votamos contra o orçamento, muito embora emendas positivas tenham sido aprovadas no sentido, das áreas sociais, do livre da leitura. A votação do orçamento nesta quarta-feira começou com a análise das emendas destacadas. Dentre as 13 propostas que não poderiam ser votadas em blocos, 7 eram de autoria da vereadora Lourdes Sprenger, todas ligadas à causa animal. Só uma foi aprovada. Mas eu fico muito satisfeita que a emenda que vai contemplar 10 mil esterilizações foi aprovada, que é uma emenda prevendo 688 mil, vem somar-se ao valor previsto pela Prefeitura, que nós achamos ínfimo. Então, 6.880 esterilização, mais 2.000 e poucas, ou 3 que a Prefeitura previu, ainda contempla uma cidade do porte de Porto Alegre. O valor estimado pelo Executivo para o orçamento do ano que vem é de 6,6 bilhões de reais entre receitas e despesas. De acordo com a administração municipal, a proposta contempla as prioridades eleitas pelo orçamento participativo, entre elas habitação, assistência social, cultura e saúde. O prefeito tem até o dia 15 de dezembro para sancionar o texto aprovado aqui na Câmara de Vereadores. No Jornal da Câmara de hoje, excepcionalmente, não vamos exibir reportagem do quadro Momento Cidadão para dar mais espaço à aprovação do orçamento de Porto Alegre. A equipe da TV Câmara conversou com o vereador Airto Ferronato, relator do texto. Ele explicou os motivos que contribuíram para acelerar a votação e a discussão do documento. Vamos falar agora então com o vereador Airto Ferronato, que foi o relator do orçamento aqui na Câmara Municipal enquanto o documento tramitou por aqui. Bom, vereador, a primeira coisa que ele pergunta é a respeito de um apanhado geral do orçamento. Qual a sua opinião a respeito das emendas que foram produzidas pela Câmara ao longo do tempo que ele tramitou aqui e também das aprovadas? Como é que o senhor avalia o documento como um todo? Sim. Bom, primeiro tem que dar uma analisada até um pouco histórica, mas há bem pouco, há 20 anos atrás, pouco mais, até aí, o Legislativo não tinha poderes de mexer no orçamento. O Legislativo apenas dizia sim ou não. O Executivo encaminhava uma proposta para a Câmara, para a Assembleia ou para o Congresso Nacional,
e os deputados e vereadores diziam sim ou não. A partir de 88, 89, o Poder Legislativo tem a possibilidade de apresentar propostas e emendas. A nossa novidade foi, em primeiro lugar, a grande participação do popular e a grande quantidade de sugestões de aprovação de emendas que eu apresentei. Como é que fiz? Peguei todas as emendas, analisei tecnicamente se elas estavam de acordo com as regras, normas técnicas de emenda. Aquelas que tinham problemas e que deu para aproveitar, eu fiz emendas substitutivas e aquelas emendas acertaram as emendas que tinham defeitos. Com isso, nós conseguimos propor a aprovação de emendas apresentadas por todos os vereadores. Muito bem. Com subemendas, daqui a pouco não tinha verba suficiente para reduzir, com uma subemenda reduzindo um pouco, deixando dentro de parâmetros razoáveis. Então, com isso, nós aprovamos um grande número. O orçamento, a lei de orçamento, que é uma das principais leis que se votam, essencialmente nas câmaras municipais, é uma proposta que fixa, que prevê a receita, o tamanho da receita, no caso Porto Alegre para o ano que vem, 6 bilhões e 500. Ela fixa a receita, estima a receita e fixa a despesa. Lado executivo vem para cá. Os vereadores apresentam emendas e a comunidade também. Elas dizem, vamos botar verba para a escola. Vamos botar verba numa praça X. Só que quando ela diz, vamos colocar recurso na praça México, por exemplo, me lembro que tinha uma emenda, quem apresenta a emenda vai dizer, vamos botar recurso na praça México, mas vamos retirar recurso da outra rubrica. Tu não pode aumentar o valor, então tu diz aonde vai e da onde tu tira. A partir da aprovação ela vai se tornar uma lei. E o orçamento é uma lei no Brasil, para as 13 esferas de governo, é uma lei autorizativa de gasto. Ela não é impositiva, ela não obriga. Ela diz que o prefeito pode gastar recursos no montante X em cada rubrica que ele cria. Como é autorizativa, o prefeito tem a autorização para gastar, mas ele não tem a obrigação de gastar naquela rubrica A, B e C, à exceção daquelas que são obrigatórias. Portanto, isso é interessante, por quê? Porque a partir da aprovação aqui na Câmara, a partir do ano que vem, em janeiro, as comunidades precisam se movimentar mais uma vez no sentido de, vamos dizer assim, até pressionar para que as suas propostas sejam executadas. Certo, vereador, e eu queria saber a respeito da votação esse ano, da discussão. Não foi uma discussão muito ampla, não precisou de horas e horas de plenário como nos anos anteriores. O que aconteceu nesse ano? Como que foi a articulação esse ano para acontecer dessa forma mais rápida? Lógico, eu tenho, para te ter uma ideia, 1975 eu já trabalhava com orçamento público, são 40 anos. Então, tecnicamente, eu tenho um conhecimento aprofundado do tema. E politicamente estou aqui desde 1989 e também tenho uma bela experiência acumulada. E eu sei que estou na área, né, neste setor, nessa matéria, eu sou um homem que vereadores e vereadoras me ouvem bastante. O que acontece? A cada emenda rejeitada eu procurei o autor e disse por que aprovei a A e por que rejeitei a B. Então, se tu explica para o vereador que, na verdade, tu apresentou uma emenda sobre hip-hop, só que tiveram outras 7, 8 emendas no mesmo teor, tu pega a do vereador A e rejeita a tua B. Então, foi um processo de construção onde conversei bastante com os vereadores todos, explicando o porquê daquele processo. E repito, com uma inovação, a partir do momento que eu assumi relatoria do orçamento, eu venho num crescendo de proposição e de sinalização para a aprovação de uma bela fatia de emendas. Com isso, tu satisfaz, por exemplo, uma emenda popular
Se tu rejeitar uma emenda popular por qualquer problema, sem motivo mais consistente, os 36 vereadores vão para a tribuna discutir. Então, onde tu consolida um relatório que tem um entendimento global da entidade, da sociedade e dos vereadores, facilitou bastante. Os parlamentares também votaram favoráveis a uma moção de solidariedade aos aprovados no concurso para a Defensoria Pública. A proposta é de autoria da vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL. A moção apoia a ampliação de verba de gasto com o pessoal na Defensoria Pública. Conforme a comissão dos aprovados no concurso, a instituição conta com 90 cargos vagos, já criados por leis estaduais. O texto também destaca a insuficiência de servidores para suprir a demanda da região metropolitana. Hoje, 169 defensores públicos são responsáveis por atender uma população de mais de 4 milhões de habitantes. Na sessão plenária desta quarta-feira, as taquígrafas do Legislativo Municipal fizeram uma paralisação. A suspensão dos serviços começou após a abertura de um processo administrativo pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro Pinheiro. O documento revisa a concessão do adicional de insalubridade à categoria. Com a paralisação, as funcionárias não trabalharam durante a sessão plenária. Conforme uma das taquígrafas da casa, tramita na Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê a revisão da insalubridade concedida aos servidores. No entanto, com o pedido de diligências feito pelo vereador Nereu Dávila, a proposta não teria previsão para ser votada. Segundo Miriam Oliveira, esse seria o motivo para o vereador Mauro Pinheiro ter aberto o processo administrativo baseado em um laudo realizado em 2013. Miriam considerou a medida autoritária e criticou o documento. Nós não fomos examinadas durante esse laudo de 2013. Esse laudo foi feito a pedido do presidente da casa, na época, e ele foi examinado somente o ambiente, não foi examinado, nós não fomos examinadas, os equipamentos não foram examinados. No ambiente não há nada de insalubre, é uma sala limpa, é uma sala boa, né, com ventilação, não tem nenhum problema, nenhum produto químico. O problema nosso é o uso do fone de ouvido. Inclusive já tem até decisão simulada aqui que quem usa fone de ouvido tem direito à insalubridade. O vereador Mauro Pinheiro admitiu preocupação com a demora para a votação do projeto de lei. O presidente justifica o processo administrativo como medida que impede a prevaricação. O crime ocorre quando o funcionário público deixa de praticar ato decorrente do trabalho. O parlamentar destacou que a análise foi feita por técnicos da prefeitura. Ainda de acordo com Pinheiro, não há mais razão para servidores da taquigrafia, do mimeógrafo e da fotografia receberem insalubridade. Aqui na casa, nós estamos pagando insalubridade, por exemplo, para o mimeografista. Não é a função mimeografista, porque ele fez concurso para mimeografista, que ele tem que receber pela insalubridade de ser mimeografista. Hoje não tem mais mimeógrafo na casa. Não tem mais aquela questão do álcool da mimeografia. Então não tem por que eu continuar pagando insalubridade por uma coisa que não acontece mais. Mesma coisa do setor de fotografia. Era para revelação de fotografias. Hoje na casa não se trabalha mais com revelação, se trabalha com fotos digitais. O espaço da Tribuna Popular em sessão plenária foi ocupado nesta semana pelo Movimento em Defesa dos Animais do Rio Grande do Sul. Representantes apresentaram a entidade aos vereadores e defenderam o veganismo. A atividade fez alusão ao Dia Mundial do Veganismo, comemorado em 1º de novembro. A presidente e a vice-presidente do MDA destacaram a importância da filosofia vegana na campanha contra a exploração de animais. Elas também apresentaram aos vereadores o trabalho feito pela ONG com bichos abandonados. Thaís Durante Pereira destacou que a cultura de não comer carne está crescendo no Brasil, principalmente entre os jovens. O veganismo é um posicionamento político, né, de boicote a tudo que venha a ferir os direitos animais. Né? Então, nosso posicionamento é esse, a ONG é abolicionista, a gente trabalha com resgate de animais domésticos, cães e gatos, e também outros tipos de animais que muitas vezes são esquecidos pela proteção animal, mas que são lembrados pelos veganos, né? Então a gente trabalha também no resgate de animais utilizados para abate. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre in memoriam a Joel Fagundes. A homenagem ao arquiteto e ciclista morto no início do ano em um acidente de trânsito aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene.
A sessão foi presidida pelo vereador Marcelo Esgarbosa, do PT, e proposta pelo vereador Tarcísio Flecha Negra, do PSD. O parlamentar destacou a generosidade do homenageado. O arquiteto Joel Fagundes morreu aos 60 anos, em fevereiro deste ano, atropelado enquanto andava de bicicleta nas proximidades do aeroporto Salgado Filho. Ele foi representado na cerimônia pela viúva Daniela Fagundes e as filhas gêmeas Rita e Sara. Elas pediram aos parlamentares que trabalhem por uma cidade mais humana. O vereador Tarcísio Flecha Negra ainda anunciou aos participantes que a nova pista de ciclismo do Parque Marinha do Brasil vai se chamar Joel Fagundes. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!